Olá, boa tarde. Boa tarde. Vou começar cumprimentando os nossos alunos aqui: Luciana, Paulo, Leonardo, Cláudia, Vanessa, Dayana, Tereza, Paula, Gilmar, Bianca. Essas são as pessoas que mandam mensagem, tá? Débora, Léo, Francisco, Ciro, Tereza, Estela, Daniele, Vitória, Ana Deise, Juliana, Lucas. Peço desculpas aí pela demora, é muita gente, não dá para ler o nome de todo mundo, a gente já tem 75 pessoas na sala. E aqueles que quiserem divulgar para participar internamente, podem divulgar o link com a senha, mas essas pessoas que entram só com o link com a senha, que vocês divulgarem aí entre vocês, alunos, não receberão certificado. É bom deixar claro que o certificado é só para quem já está previamente inscrito, mas vai poder assistir. Quero agradecer muito a presença dos nossos alunos e ex-alunos aí da Estácio. Peço para que façam todas as perguntas pelo chat. O responsável pelas perguntas será o diretor nacional de medicina, que a gente recebe hoje com muito carinho, que é o homem que comanda a medicina na Estácio. Eu ex-aluno da Estácio, fiquei sabendo, então estou muito feliz aí, a gente já está nesse caminho. Quero que depois ele explique para a gente, quando falar com a nossa secretária, sobre o curso de medicina na Estácio, né, que espero que não supere o de direito, mas está crescendo muito. E quero agradecer muito à secretária Bia Busch, em nome da Associação de Ex-Alunos, e agradecer a sua equipe, maravilhosa da Prefeitura do Rio. Vocês sabem que eu trabalho na Prefeitura, os alunos sabem, eu tenho muito prazer de trabalhar na Prefeitura, e acho que, nesse momento, é bom sempre dizer, eu acho que o marco da Prefeitura, do prefeito Marcelo Crivella, tem sido a saúde nos últimos anos. Apesar de tantas críticas, eu acho que a cidade vai sair com uma capacidade imensa de atendimento após essa pandemia. Os alunos devem realizar, por favor, realizem todas as perguntas pelo chat, publicamente, né, porque eu acho que é a maneira mais fácil de todo mundo ver. E queria falar só uma palavrinha para a nossa secretária e para os nossos alunos. Tem muita gente de medicina aí, a gente não está acostumado a falar a Associação de Ex-Alunos com vocês. A Estácio está fazendo 50 anos esse ano, 50 anos. E a nossa Associação de Ex-Alunos é responsável pela comemoração dos aniversários. Mas a verdade é que os 50 anos, Bia, são 50 anos do curso de Direito, né? Apesar da universidade estar comemorando 50 anos, porque a Estácio começa em 1969, ou seja, até um pouquinho antes, aqui no Rio Comprido, aqui pertinho da gente da Prefeitura, eu moro aqui perto também, onde tinha uma casa, essa casa existe até hoje, com um grupo de 30 alunos que o João Uchoa, que era o juiz, preparava para ser juízes. 30 alunos, 30 aluninhos. Uma dessas alunas é a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, que é a presidente do Alto Conselho da associação, que eu presido executivamente, né? Hoje, a Estácio tem, só no direito, 47 mil alunos em todo o Brasil. É a maior faculdade de direito do mundo. No total, nós tínhamos, entre EAD e aluno presencial, 500 mil alunos. Agora, com a compra da IBMEC pela Edux, esse número ainda aumentou mais. Então, nós somos uma universidade imensa, mas que surgiu de um sonho de um homem que tinha 30 alunos, né? Então, é algo assim fantástico. Então, a nossa associação é muito ligada ao direito, né? Então, nossos eventos, a gente faz há 12 anos já esse evento, esse é o 12º, e muito ligado ao direito. Mas o direito tem uma vocação natural, professor Silvio, ao encontro com a medicina. Isso é uma normalidade, essa união entre alunos de direito e medicina. Só que isso está começando agora na Estácio, porque o curso está crescendo muito de medicina, e nós tivemos essa oportunidade maravilhosa de receber a secretária Bia Busch, e eu pedi, então, o apoio do nosso diretor nacional de medicina, que é super popular na Estácio, para que ele começasse essa integração entre direito e medicina, entre os alunos e ex-alunos, e tenho certeza que vai ser um sucesso. E de cara, já passo a palavra para o nosso diretor, para ele fazer a saudação e assumir a mediação do debate aí. Muito obrigado, professor Vitor. Eu quero agradecer o seu convite e parabenizar por esse evento tão importante. Então, agradecer, em nome aqui da medicina, o convite do professor Vitor Travancas pela oportunidade de estar aqui nessa tarde ensolarada de domingo aqui no Rio de Janeiro, tendo a oportunidade de receber aqui a secretária de Saúde do município do Rio de Janeiro e sua equipe, para a gente conversar um pouquinho sobre o panorama dessa pandemia, né, que nos pegou de uma forma
tão impactante, tão significativa, e onde ela vai contar um pouco desse histórico desde o início da pandemia e o panorama geral e as medidas que foram adotadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para combater enfrentar essa pandemia da doença Covid-19, que, como a gente sabe, causada pelo coronavírus, né? Então, a gente vai iniciar a apresentação da secretária e, na sequência, a gente vai abrir para as perguntas. Eu quero saudar, portanto, os alunos de medicina que estão assistindo, os alunos de direito, assim como o professor Vitor colocou, a importância dessa integração, né, entre os alunos de direito, de medicina e outros alunos de saúde que também estão presentes, que foram também convidados a participar desse evento. Então, mais uma vez, parabenizar o professor Vitor Travanca, sempre muito ativo, militando aí já há muitos anos em nome da educação de qualidade. Ele que é um ex-aluno da Estácio, um dos mais famosos ex-alunos da Estácio, né, mais nobres, e eu tenho o privilégio de também ser ex-aluno, então, portanto, eu e ele, a gente compõe um rol aí dos orgulhosos ex-alunos da Estácio que hoje podemos estar com vocês aqui interagindo nesse evento. Então, eu vou passar a palavra, portanto, e agradecer muito a presença. Eu imagino que, nesse momento, as agendas estão super difíceis, são muitas as demandas, mas a nossa secretária de Saúde, a Ana Beatriz Busch, doutora Ana Beatriz Busch, ela dedicou um tempo aqui para conversar com a gente. Então, quero agradecer muito essa possibilidade de conversarmos aqui, passar a palavra para a doutora Ana Beatriz Busch, que é anestesista e secretária de Educação de Saúde do município do Rio, e cumprimentar a sua equipe, que também vai estar presente aqui e nos brindar com as informações a respeito da pandemia da Covid. Então, passo a palavra para a secretária, que vai apresentar os demais membros da mesa e iniciar as suas considerações. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço, doutor Silvio Peçanha, diretor nacional de medicina dessa universidade tão importante. Na mesma linha, agradeço o companheiro de prefeitura, não é, doutor Vitor Travanca, sempre entusiasta, responsável por grande parte da nossa ação na saúde, porque é a pessoa que intermediou durante muito tempo a questão das emendas parlamentares em Brasília, um profundo estudioso do tema, talvez o maior conhecedor que eu conheço desse tema, e muito importante num período em que nós todos passamos dificuldades orçamentárias. Enfim, queria começar a dizer que é um enorme prazer, melhor do que falar de medicina, para alunos da área de saúde, para alunos do direito, é falar do SUS, do Sistema Único de Saúde, que eu acho que é um ponto comum a nós todos, né? Então, uma época como essa nos trouxe de volta às memórias dos bancos acadêmicos. Eu fiz mestrado em Saúde da Mulher e da Criança na Fiocruz, sou servidora pública concursada há 23 anos, médica anestesiologista de concurso, e cheguei aí no almirantado, podemos dizer, né, doutor Vitor? É o último posto da Secretaria Municipal de Saúde, numa carreira da qual eu me orgulho, ainda mais por ter sido a primeira mulher a ocupar esse cargo de secretária municipal de saúde numa capital, para que todos vejam como é difícil ainda, em 2020, as mulheres alcançarem certos postos. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar. Queria dizer também que nada se faz sozinho, tem uma equipe valorosa de servidores administrativos, servidores de todos os níveis, elementar, médio e superior, da saúde, que num período como esse se juntaram um verdadeiro exército e são parte da parte de sucesso que nós estamos tendo nas nossas estratégias. Essa doença gravíssima chega ao Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no dia 5 de março desse ano, onde nós temos nosso primeiro caso. Lembrar que eram casos sempre de pacientes que tinham feito viagens ao exterior, e chega na nossa capital um dia depois, no dia 6 de março. Já no dia 12 de março, a gente tem a primeira notificação de transmissão comunitária. Se tratava de um senhor que não havia viajado, nem tendo tido contato com nenhum viajante doente. E, infelizmente, no dia 19 de março, o primeiro óbito
na capital do Rio de Janeiro. É um momento que eu vou parar para me solidarizar e pedir que as pessoas pensem e remetam suas orações a todos que perderam entes próximos, amigos. Isso aconteceu conosco também. Muitos de nós adoecemos, tivemos perdas muito próximas e a gente lamenta profundamente isso ter acontecido. Nesse instante, em março, então, a gente começa, faz um plano estratégico, o município fez um, o Estado fez um, o governo federal fez. Esses planos, eles conversavam entre si. A grande estratégia desse plano foi planejar a abertura de leitos extras. A gente sabia que, apesar de uma pequena parcela da população, em torno de 20%, ter necessitado no mundo de um atendimento hospitalar, o agravamento dessa doença levava à necessidade de leitos de UTI. Nós não tínhamos esses leitos. Dedicamos, por exemplo, um hospital, Ronaldo Gazzoli, em Acari, que tinha 269 leitos. Nessa época, ele tinha 18 leitos de UTI. A cidade do Rio de Janeiro teve uma vantagem, sem dúvida alguma, em relação a vários estados e vários países. Em 2020, nós receberíamos equipamentos comprados em 2019. Então, na verdade, em julho de 2019, nós fizemos uma compra com participação internacional que nos garantiu a renovação de todo o parque tecnológico da nossa rede. Eu estou falando em mais de 700 respiradores mecânicos, monitores cardíacos, bombas de infusão, ultrassonografia, 16 tomógrafos, e esses equipamentos começaram a chegar, então, no início de fevereiro, março. Então, o Rio de Janeiro sai na frente porque é uma doença que precisava de tecnologia para o tratamento. E essa tecnologia nós passamos a ter. Esse planejamento, então, contava com a abertura de 1.277 leitos, sendo 372 de UTI. Eu acabei de dizer que o hospital dedicado tinha apenas 18, ele vai a 200. E na estratégia, entendendo o potencial da cidade e a todas as demandas que não iam parar, os acidentes, os incidentes cardiológicos, os vasculares, o infarto, a neurologia, nós optamos para tentar evitar um cruzamento de pacientes, dedicando um hospital, o Hospital de Acari, e construindo um hospital de campanha, apenas um, no Rio Centro, uma estrutura que era nossa, tinha algumas vantagens, ser fechada, facilidade de segurança. Nós não desejávamos um hospital de porta aberta, e sim um hospital que recebesse pacientes regulados, referenciados, apenas um piso, e lá nós fizemos um hospital com 500 leitos, sendo 100 de UTI, com um centro cirúrgico com 3 salas, recuperação pós-anestésica, laboratório e imagens. Eu acabei de comentar, nós compramos 16 tomógrafos de última tecnologia, eu falo em 8 deles com 128 canais e outros 8 com 64 canais. Tínhamos acabado de instalar, nos últimos 2 anos, um tomógrafo novo em cada unidade, mas eles tinham 16 canais. O próprio hospital de campanha recebe, então, um tomógrafo. Por que eu estou falando do tomógrafo? É uma doença que tem testes que não são sensíveis e não tem um resultado imediato. Porém, a maioria absoluta dos pacientes desenvolve um padrão de pneumonia viral que é muito semelhante em todos os pacientes numa imagem de tomografia. Então, nós temos os respiradores, nós temos os monitores e nós temos os tomógrafos para nos ajudar de forma bastante forte na questão do diagnóstico. Enfrentamos outros problemas que o mundo enfrentou, a dificuldade de equipamentos de proteção individual, eu falo de capotes, luvas, máscaras apropriadas, isso também foi corrigido com compras internacionais e aqui também no próprio país. Grande dificuldade de equipes. Ontem mesmo eu vi uma gravação de Porto Seguro, onde se convoca médicos, fizemos várias convocações, na minha opinião pessoal de médica, esse foi o maior desafio profissional da minha vida, e se juntaram a nós milhares de profissionais de todas as áreas da saúde, e aqui eu dou um grande destaque à questão da fisioterapia, na especialização da fisioterapia respiratória. Se tornaram talvez os profissionais mais importantes no combate a essa doença, ao lado dos médicos intensivistas. Então,
procedemos, esses leitos já estão praticamente todos abertos, e enfrentamos um momento, como eu disse, o Plano Municipal de Saúde ele falava com o estadual, e em algum momento o plano estadual não se concretiza. Então, estivemos muito próximos de um colapso, que seria o colapso. Não ter leitos suficientes para atender as pessoas de gravidade ao mesmo tempo. Foi essencial o isolamento social, e aí promovido através dos mecanismos legais, os decretos editados, a legislação, sempre o decreto estadual, o decreto municipal que falava com esse decreto. Esse isolamento foi essencial. Eu quero falar, então, que o isolamento foi um consenso, absolutamente necessário no momento em que se temia que a capacidade instalada não fosse suficiente para dar suporte de saúde às pessoas. Hoje nós temos um cenário de 238 mil notificações com 50 mil casos confirmados de Covid. A gente sabe que os testes, primeiro, os testes mais eficazes, que seriam o PCR, que colhe material por suave nasal, orofaringe, todos eles feitos na rede SUS, em laboratórios estaduais, com grande demora no envio desses resultados. Depois foram permitidos pela Anvisa N tipos de testes rápidos, mas com, como eu disse, eficácia que não era suficiente para sustentar diagnósticos em massa. A gente recebe a crítica por que não está testando, porque a maioria dos testes para testagem em massa vão detectar anticorpos. E é preciso que haja um histórico de doença para que as pessoas formem esses anticorpos. E hoje a gente tem várias iniciativas que vão nos ajudar no sentido da prevalência imunológica, ou seja, da gente saber quem teve, que percentagem da população tem anticorpo para a doença. Lembrar que é uma doença que não tem tratamento específico, e nós temos um compromisso, enquanto autoridade sanitária, de não disseminar protocolos que possam, ali na frente, terminados os estudos que são necessários, ter trazido dano às pessoas. Então, as experiências pessoais são bem-vindas, os médicos têm autonomia para as suas decisões, mas nós defendemos o que a ciência defende. É uma doença nova, não houve tempo ainda para que se estabelecessem protocolos de cura. E, infelizmente, também não há vacina. E também não temos certeza se, uma vez infectada, aquela pessoa vai ter uma imunidade suficiente para nunca mais manifestar aquela doença. A gente conhece vírus, como, por exemplo, o herpes, que fazem parte da vida das pessoas, e essa doença pode recidivar em algumas vezes. Então, eu volto a dizer que fechar foi um consenso do mundo para o Brasil. Nós assistimos essa doença evoluir em todo o mundo. Agora, não é só a doença que causa dano. A gente diz que a diferença entre o veneno e a cura é a dose, muitas vezes. E foi preciso, então, pensar na retomada da cidade. Aí eu gostaria de dizer que essa retomada não é uma exceção. A retomada é a regra. Nós precisamos trazer de volta a cidade a um padrão de normalidade para que a gente possa continuar. E aí a gente pensa sempre nos prejuízos causados com a perda de empregos, com a perda da renda formal e informal. Desde a primeira semana de doença, se reuniu um comitê científico, do qual fazem parte todos os diretores das grandes unidades da rede, os subsecretários, assessores da prefeitura, infectologistas, matemáticos, estatísticos e vários conselheiros convidados da Academia de Medicina, do CREMERGE, de hospitais privados, e nós nos reunimos inicialmente a cada 48 horas, depois as reuniões um pouco mais espaçadas, e voltamos a nos reunir 3, 4 vezes por semana, porque são as decisões do Conselho Científico que inspiram todas as determinações aí da Prefeitura, enquanto normas legais para definir o funcionamento. Planejamos, então, a retomada da cidade para 6 fases. A previsão inicial é que cada mudança de fase leve 15 dias. Cruzamos informações do risco sanitário de determinadas atividades, sempre levando em conta, por exemplo, se era possível ou não ter muito contato entre pessoas,
qual era o ordenamento para essa atividade funcionar. E não só elegemos indicadores de acompanhamento, como também fizemos uma grande comissão que envolve outros órgãos da prefeitura para esse acompanhamento. A prefeitura, a saúde, como não tinha testes, passou a avaliar a transmissão através das notificações que acontecem. Nós temos 232 unidades de atenção primária, onde qualquer caso de síndrome gripal é notificado e passa a ser um caso suspeito para nós. Então, estamos acompanhando basicamente essas notificações, estamos acompanhando as internações hospitalares e estamos acompanhando os óbitos. E nas últimas semanas, a gente está agora começando a 26ª semana de doença, onde a pior semana em número de óbitos foi a 19ª, que foi de 3 de maio a 9 de maio, onde nós tivemos perto de 700 óbitos. Hoje nós estamos na 26ª semana epidemiológica da doença, com o conforto de poder dizer a baixíssima ocupação de leitos. Hoje a gente tem menos de 47% dos nossos leitos de enfermaria ocupados e 83% dos leitos de CTI. É isso que a gente vai acompanhar dia a dia, com responsabilidade, sem nenhum compromisso com os nossos próprios erros. Se nós errarmos, nós vamos retomar de onde paramos esse processo. Queria apresentar a vocês a doutora Márcia Rolim, que é a subsecretária de Vigilância Sanitária, que é importantíssima nesse planejamento, na articulação com o setor formal, com todos os setores econômicos da cidade, e também o doutor Flávio Graça, que é o nosso superintendente de ensino e projetos, que vai mostrar alguns slides bastante interessantes quanto ao que eu lembrei, a regra, a retomada das atividades da cidade, porque a gente está chamando hoje de um novo normal. Acho que a gente pode começar, Flávio. Sim, secretária, só para falar um pouco, né, sobre essa retomada, eu sou a Márcia Rolim, subsecretária da Vigilância Sanitária e Controle de Zoonose da cidade do Rio, junto com toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e com a Casa Civil, nós fizemos um grande estudo sobre esse projeto, esse grande projeto que a secretária liderou, sobre a retomada das atividades econômicas de forma segura e prudente na cidade do Rio de Janeiro. É um projeto que realmente ele é bem prudente. A secretária sempre coloca que nós não temos esse compromisso com erro. É um projeto onde nós podemos estabilizar na fase que estamos, podemos adiantar ou retroceder sem problema algum, mas que sigam todas as normas sanitárias, as condutas e as restrições que são necessárias nesse momento para que não causem impactos na nossa opressão na rede de saúde da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella, né, ele fez realmente uma compra enorme no ano passado de respiradores, monitores, aparelhos de anestesias, entre outros, e que foi extremamente importante, né? Esse aparelho, esses equipamentos, esse grande parque tecnológico adquirido, né, nesse momento, ele foi extremamente importante para a nossa conduta de retomada. Exatamente é isso que foi feito. Nós avaliamos o risco sanitário com o impacto econômico que nós temos, né, hoje, de diversas atividades econômicas. Só para vocês terem ideia desse estudo, a cidade do Rio de Janeiro, ela possui mais ou menos quase 4.800 atividades econômicas, onde nós tivemos que dividir em 50 grandes grupos econômicos da cidade. E foi formado, através de normatizações, nós formamos comitês e subcomitês, e que nesse momento, Vitor e Peçanha, gostaria de convidá-los para participarem desses comitês onde nós elaboramos
esses protocolos higiênicos sanitários, entre outros. Nesse momento, nós estamos nos estudos, junto com os hospitais públicos e privados da cidade, montando os protocolos de retomada, sejam protocolos de cirurgias eletivas, de atendimento. Então, nós estamos nesse momento. Então, secretário, eu queria aproveitar para convidar também a Estácio de Sá e o Vitor também para estar participando desses comitês. São comitês técnicos baseado principalmente nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde nós estamos discutindo esses protocolos. E, nesse momento, é muito importante ouvir a opinião do setor também acadêmico e também, lógico, vocês têm profissionais, né, que eu tenho certeza que irão agregar e muito a esses protocolos. Bom, então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Flávio Graça, sou superintendente de Educação e Projetos da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro. Agradeço aqui a oportunidade e vou rapidamente compartilhar com os senhores algumas imagens para ficar mais claro, né? A gente falar um pouquinho sobre o plano de retomada, como a secretária já falou. Bom, então, o nosso plano de retomada, ele tem como base alguns pilares, como principalmente a preservação da vida, a implementação de medidas preventivas que vão pautar esse padrão de comportamento, né? O diálogo e a transparência são fundamentais para que todos entendam as regras, para que todos possam receber de forma clara todas as regras a serem cumpridas. O nosso plano prevê uma volta gradual e responsável à normalidade, né, que seja feita com tempo hábil para que a gente possa monitorar e avaliar o impacto de cada mudança de fase. Ele é baseado em dados científicos. Sempre nós teremos a observação do sistema de saúde, né, da capacidade do sistema de saúde, porque eu sempre digo que claro que a retomada, né, o afrouxamento das atividades vai propiciar o aparecimento de novos casos, senão não haveria a necessidade de termos feito uma quarentena. Então, isso aí é previsível. Mas nós temos em mente que o importante é o nosso sistema de saúde ter a capacidade de receber esses novos casos, né? Bom, nós estamos sempre monitorando e controlando a transmissão do vírus, então as medidas sempre são pensadas, voltadas para o impacto delas sobre a transmissão do vírus, e os protocolos de restrição visam mitigar, né, ou diminuir esse impacto, e diariamente nós fazemos o monitoramento dos dados e as projeções, né, dos nossos indicadores para as próximas etapas, né? Bom, como nós já sabemos, o prefeito tem um gabinete científico e um gabinete de crise que assessora nas decisões. E como a doutora Márcia falou, nós temos um gabinete estratégico e os subcomitês setoriais, que são compostos de membros da sociedade que podem participar das discussões para opinar sobre as futuras decisões, já que esse plano ele é um plano mutável, é um plano que pode sofrer mudanças de acordo com as mudanças, né, de fase, de acordo com os impactos que nós observamos na sociedade, que são acompanhados pelo Conselho Econômico e Social e o Conselho de Comunicação. Então, de antemão, nós já convidamos, né, o doutor Peçanha para os subcomitês, na parte de educação
na parte, e a Estácio, né, gestores da Estácio que quiserem participar também na parte de educação e na parte de saúde. Bom, como nós já falamos, o plano é composto de 6 fases, nós estamos na segunda fase. Acho que ligou o microfone. O acompanhamento dessas fases vem mediante o risco de os indicadores de saúde, e as atividades econômicas foram alocadas em cada fase de acordo com o risco de contaminação e o impacto econômico em cada fase, né? Então, esse impacto econômico vem justamente da questão dos empregos, principalmente da questão dos empregos, é o principal indicador que nos dá o impacto econômico. Bom, os indicadores que fazem a gente caminhar de uma fase para outra, né, que permitem nós avaliarmos o cenário mediante a abertura de uma fase, são divididos em 2 grupos. O primeiro é a capacidade de resposta do sistema de saúde. E aí nós temos, principalmente, né, nós não podemos deixar de falar, da capacidade de leitos de UTI. E dentro da capacidade de leitos de UTI, nós falamos do percentual de ocupação de leitos UTI COVID da região Metro 1, né, porque nós atendemos aproximadamente 11 milhões de habitantes, apesar do Rio ter 6 milhões e meio, nós atendemos também a Baixada, todos os municípios da Baixada Fluminense, que é a região Metro 1. Nós temos também o percentual de ocupação de leitos UTI dedicado à Covid da rede privada, e para isso nós fizemos um decreto, né, que diz que a rede privada deve diariamente nos informar a sua capacidade de leitos disponível também. Bom, nós temos o percentual de leitos de suporte à vida, que aí significam, além dos leitos de UTI, os leitos de sala vermelha e de emergência, que têm respiradores e demais equipamentos, além de equipe médica capaz de dar suporte ao paciente grave da Covid-19. Então, eles também são levados em conta. E o indicador de leitos de UTI Covid da rede SUS por 100 mil habitantes. Ou seja, cada vez que a rede SUS abre mais leitos, esse indicador se torna mais favorável. Bom, além disso, num outro grupo, nós temos o nível de transmissão, que é medido pela variação de óbitos a cada 7 dias. Por que a cada 7 dias? Porque faz com que a gente diminua a probabilidade de haver um pico em determinado dia e nos dar uma visão distorcida da realidade. Além disso, o crescimento de casos internados, também como média móvel por 7 dias, e a variação de novos casos de síndrome gripal nos últimos 15 dias. Então, um conjunto de casos notificados nos últimos 15 dias. A análise integrada desses 7 indicadores, diária, né, nos permite avaliar o nível de risco da cidade e a adoção de medidas de afrouxamento ou de restrição de acordo com a necessidade. Então, aqui nós observamos, eu queria até depois compartilhar uma tela, mostrando aqui, nós temos a capacidade do sistema com os níveis dos indicadores, e aqui nós podemos, deixa eu ver se consigo compartilhar. Esses aqui vocês estão vendo, né, os indicadores. E aí nós podemos ver, eles são transparentes, eles estão disponíveis para todos no site riocontracorona.rio,
Rio contra o Corona.rio. E aí nós estamos vendo o da data do dia 19, porque ele vira no dia... nós já temos, desculpa, no dia 20, porque ele vira no dia às 6 horas da tarde, nós teremos o do dia 21, e nós vemos que já nós temos grande parte dos indicadores, 5 indicadores, acima da fase 2, que é que nós estamos, e apenas 2 indicadores ainda nos mostrando na fase 2. Então, nós temos a grande parte dos indicadores já nos colocando numa posição mais favorável do que as que nós encontramos hoje. Isso devido a uma segurança, né, que nós temos. Lembrando, mais uma vez, que esses indicadores estão disponíveis no site. Bom, e aí aqui nós mostramos os critérios, né, sanitários, número de pessoas em espaço fechado, grau de interação entre pessoas, compartilhamentos, impossibilidade de afastamento, possibilidade de propagação da doença, impossibilidade do uso de máscara. São critérios que nos fazem calcular o índice de contaminação e a relevância econômica, principalmente pela geração de empregos. Então, com isso, né? Bom, desculpa, só para finalizar minha apresentação aqui, nós colocamos um conjunto de regras chamadas de regras de ouro, que são regras universais, que nos fazem, que nós colocamos como um novo padrão de comportamento. Então, todo o segmento de negócio que abrir tem que ter em mente que é importante seguir as regras de ouro. Por isso que nós sempre falamos o seguinte, que esse plano só vai dar certo com a conscientização de todos. Toda a população precisa estar comprometida. Se nós passarmos de fase, será uma vitória de todos. Se nós não caminharmos, significa muitas vezes que muitos não cumpriram as regras de ouro. Nós podemos destacar aqui como regras de ouro a higienização das mãos, principalmente com água e sabão, mas também com álcool e gel, 70%. O uso da máscara obrigatório em todas as áreas comuns, devendo tirá-la somente nas refeições. O distanciamento de 2 metros, né, e nos ambientes fechados, calcular o público para que possa permitir esse distanciamento. A manutenção dos ambientes arejados e também, se não for possível, portas e janelas abertas, dos sistemas de ar-condicionado com o plano de manutenção e controle em dia, né? Disponibilizar máscaras, luvas e para o pessoal de limpeza, para os equipamentos de EPI, né? Lembrando que as intoxicações por produtos de limpeza aumentaram 30% em relação ao trimestre anterior, porque os serviços de limpeza estão trabalhando com muito mais intensidade. Sensibilização quanto à etiqueta respiratória, a restrição de acesso às dependências, né, de colaboradores ou funcionários em estado febril ou com outros sintomas da Covid, a limpeza concorrente, aquela limpeza diária durante o trabalho, a cada 3 horas, e a limpeza terminal ao final do expediente, e divulgar em todos os pontos do estabelecimento essas regras, porque elas precisam ser interiorizadas por todos. Então, é muito importante que as regras de ouro sejam interiorizadas por todos. Tá? E aí, com isso, nós fizemos aquele faseamento que está disponível, né, no nosso site, na mídia, que muitos já conhecem, mas que nós estamos aqui hoje disponíveis para tirar qualquer dúvida. Tá? Obrigado. Então, retomando aqui a discussão, o que é importantíssimo deixar claro? Que houve um planejamento, esse planejamento, mais de 80% do sucesso dele virá do acompanhamento dessas fases. As atividades elas não, e as fases não são fixas,
por exemplo, determinados tipos de comércio que funcionam em um local fechado, como é o Mercadão de Madureira, se comportam totalmente diferente do comércio de rua. Da mesma forma, atividades que acontecem em shoppings se comportam diferentes de atividades que acontecem em lojas de rua. Então, a cada fase, é possível que aconteçam anúncios que segmentem ainda mais essa reabertura. O Flávio mostrou que todos os indicadores, com exceção de 2, já nos remetem a fases avançadas. Um desses indicadores é o número de leitos de CTI para cada 100 mil habitantes na região metropolitana 1. Como ele bem disse, o SUS na capital regula em fila única não só a capital, como também a Baixada Fluminense. Uma estratégia da prefeitura, que começou há cerca de 20 dias, foi ceder equipamentos, são sessões temporárias durante o período do Covid, ceder equipamentos para que sejam abertos leitos de UTI. Nós dimensionamos a possibilidade de abertura de 180 leitos. Esta é uma forma de ampliar o número de leitos, evitar o transporte de pessoas em ambulância, numa doença que é grave, que traz instabilidade respiratória. Da mesma forma, hoje, já inauguramos um dos 3 polos previstos de acompanhamento comunitário. São enfermarias com 24 leitos que ficam muito próximos às comunidades. Hoje inauguramos um em Campo Grande. Qual é o objetivo? Que as pessoas não fiquem aguardando o sintoma respiratório mais grave para ir até a unidade. Principalmente os idosos, diabéticos, que têm comorbidades, possam ir perto da casa, naquele polo, tem todo o recurso médico, funciona 24 horas, não é uma UPA, ali é para que a gente reequilibre doenças de base, se necessário, transfere, temos muitos leitos disponíveis. Mas é uma forma de tentar, mais precocemente, usar aqueles 11 tomógrafos que estão no território. A gente tem Cidade de Deus, Rocinha, Maré, Rio das Pedras, usar esses tomógrafos para fazer o diagnóstico precoce. Era o que a gente tinha a comentar hoje. Agradecer a oportunidade, todos os caminhos que nos proporcionem mostrar esse planejamento são essenciais, porque a gente leva informação para a população, leva informação para o comerciante também, que está angustiado com a questão da retomada. Lembrar especificamente na área da educação, por exemplo, a gente está tratando com muito cuidado o assunto. Na verdade, começa agora em julho, creches com crianças acima de 2 anos, que os pais comprovem que precisam trabalhar. O 5º e o 9º ano do ensino médio também em rodízio, sempre evitando, vamos manter as aulas virtuais, por enquanto, é uma coisa que a gente vai acompanhar. Depois, a partir de 17 de julho, quando começa a nossa 4ª fase, aí começa lá o 1º, o 2º, o 5º, o 8º dos anos fundamentais e o 3º ano do ensino médio pré-vestibular. Depois, em 31 de julho, se tudo correr bem, as creches, aí os cuidadores das creches já terão ganho mais experiência nas regras de ouro. Isso tudo visa a gente proteger os mais vulneráveis, as crianças abaixo de 2 anos, aquela faixa também do 3º e 4º ano. E então, lá para agosto, 15 de agosto, a retomada das universidades e também dos cursos específicos de idioma, música, dança. É o planejamento que nós temos lá até o final e estamos torcendo que a gente consiga manter esses índices de controle e acompanhamento, a gente possa retomar, então, a cidade. Agradeço aí em nome da minha equipe e estamos à disposição para perguntas. Excelente, secretária. Eu acho que foi uma explicação super detalhada e super relevante para todos os que estão aqui acompanhando a gente. A gente sabe o quão criterioso, né, é esse planejamento para que a retomada seja feita da forma mais segura e adequada, considerando as condições não só da curva, né, de desenvolvimento da doença, mas também o sistema de saúde, como você bem colocou, está com uma capacidade bastante adequada em relação à disponibilidade de leitos de enfermaria, CTIs, como você citou há pouco. E agradecer ao doutor Flávio também pelas explicações aí que foram bastante claras e deu para a gente conhecer mais o
o plano e os indicadores, como que cada fase tem sido desenhada a cada semana que essa pandemia dura, né? Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de destinar a vocês. Eu vou começar aqui com uma pergunta da Patrícia Carvalho Batista Miranda. Ela diz: boa tarde, será que podemos afirmar que já chegamos na curva descendente? Então, gostaria de passar para vocês essa pergunta, ver qual é a visão que vocês têm em relação ao comportamento da curva da Covid-19. Olha, essa história da curva, Patrícia, na verdade, desde o início a gente vem ouvindo a história da curva, o achatamento da curva. O que é essa curva, na verdade? Na verdade, são dois eixos. A gente acompanha o número de casos e o eixo horizontal, a evolução do tempo. E qual era o grande risco? Que todas as pessoas adoecessem ao mesmo tempo e viessem em busca do sistema de saúde, que não conseguiria arcar com isso. Para você ter ideia, quando a gente fala dos óbitos, eu disse, né, eu falei em 5.800 óbitos, quase 2.000 deles aconteceram em unidades privadas, para você ver que é uma doença que não poupa ninguém. Então, qual era o nosso objetivo? Que tanto as unidades privadas como as públicas conseguissem, com a sua capacidade, e ampliando a capacidade, os hospitais privados também suspenderam, como nós, as cirurgias eletivas e transformaram enfermarias em leitos de Covid. Era achatar essa curva. A gente sabe que as pessoas se contaminarão, mas que isso leve mais tempo. Então, a curva baixa. A gente não pode dizer que passou, não podemos mesmo. Agora, a gente consegue acompanhar as notificações, internações e óbitos, e sabemos que isso é um resultado diretamente ligado ao isolamento social, que a gente tentou promover desde o início, inclusive oferecendo 1.000 vagas de hotéis para idosos de comunidades que não pudessem fazer isolamento em residência. O que a gente quer é, dia a dia, ir acompanhando essa reabertura. Se necessário, a gente retroage, mas a gente pode dizer, sim, que está num período favorável, onde já há algumas semanas esses índices se mantêm muito baixos em relação aos anteriores. Como eu falei, a pior semana foi a 19ª semana, que aconteceu em 3 de maio. Hoje a gente já está começando a 26ª, então já estamos algumas semanas acompanhando a queda desses indicadores. Se a gente sabe que há uma previsão de uma segunda onda, essa segunda onda, onde as pessoas voltariam a se contaminar e exigir mais do sistema, estava prevista para o dia 14 de junho. Isso já nos mostra como nós já levamos mais de uma semana para frente e a segunda onda ainda não aconteceu. Perfeito, secretária. Tem uma outra pergunta aqui, do Paulo, relacionada ao seguinte tema. Como é a estratégia de rastreamento de contatos? Especificamente, quando a cidade confirma a identificação de um caso, o que ocorre detalhadamente para o rastreamento dos seus contatos? Os pacientes internados, todos os pacientes internados da rede, eles são testados. E quando é confirmado o diagnóstico, a gente tem uma rede de atenção primária que monitora esses pacientes e os seus familiares que convivem com ele, né, as pessoas de contato. Então, a atenção primária se divide, monitora a cidade em 10 áreas programáticas e vai até a casa para buscar os contactantes. Da mesma forma, os óbitos, esse óbito muitas vezes não vem na certidão de óbito imediatamente como Covid, são casos suspeitos. A vigilância sanitária municipal, assim como a estadual, a vigilância em saúde sanitária municipal e estadual, acompanham essas declarações de óbito, vão até a residência e vão pesquisar se houve comunicantes, confirmam aquele óbito. Por exemplo, óbitos também de mulheres em idade fértil, sem uma causa definida, sempre foram objetos de estudo e detalhamento, ainda mais numa época em que uma doença respiratória leva tantos óbitos. Então, essa busca ativa é feita mediante casos de pacientes internados. Os casos de pacientes que não internam e fazem exames positivos em vários laboratórios, inclusive privados, essas notificações chegam para nós com algum atraso,
E nós, então, vamos buscar como dados epidemiológicos simplesmente. A gente não consegue buscar contactantes de pessoas que simplesmente fizeram o exame em um laboratório privado e principalmente as que não notificaram. Perfeito, excelente. A gente tem um bloco aqui de perguntas relacionadas à questão dos estágios de saúde na rede, da volta às aulas, enfim, do internato médico. Eu vou deixar esse bloco um pouquinho mais para o final, porque tem uma pergunta aqui ainda relacionada ao sistema de saúde. A pergunta do Lucas é o seguinte: nesta epidemia, como está a situação do CISREG, já que as outras enfermidades não estão extintas? Ou seja, imagino que ele queria dizer que a gente continua tendo uma demanda grande de outras enfermidades, e aí estou entendendo que ele quer saber como é que está o impacto da Covid no sistema de regulação. Lucas, o impacto foi terrível. As doenças cardiovasculares e oncológicas, é claro que as consultas não foram desmarcadas, mas os pacientes tiveram medo de sair de casa e tiveram agravamentos. A gente acompanha no número de óbitos por outras causas, que também aumentou bastante. Foram suspensas no CISREG apenas as consultas de procedimentos seletivos, mas foram mais de 300 mil procedimentos e consultas suspensos. Esses procedimentos já foram retomados, os hospitais se organizam para voltar às cirurgias eletivas, já voltaram, mas estão executando primeiro as filas internas, são aqueles pacientes que têm que retirar um fixador externo que colocaram, que estão lá nos próprios hospitais. Assinamos o contrato que habilitou as empresas que fazem as cirurgias de catarata, são clínicas conveniadas, e vamos retomar a partir agora de julho esses procedimentos. O CISREG vai se normalizando aos poucos, assim como foram abertas as linhas de modais de transporte municipais, intermunicipais também, mas houve sim uma paralisação que aconteceu não só no CISREG, todo o sistema privado também eletivo ficou suspenso, com exceção das urgências, as situações oncológicas, cardiológicas, psiquiátricas também, mas a cidade sentiu muito, não podia ter sido diferente, diante da mobilização que foi necessária para o enfrentamento do Covid. Perfeito, secretária. Eu vou puxar mais uma outra pergunta aqui, ainda não do bloco relacionado ao retorno das atividades acadêmicas, que é a seguinte, da Simone de Souza. Boa tarde, meu nome é Simone Raimonde de Souza. Primeiramente, obrigada por essa reunião bastante esclarecedora quanto ao monitoramento dos indicadores relacionados à Covid. Considerando a importância destacada e evidente quanto à participação de toda a população, quanto ao cumprimento das regras de ouro, quais têm sido as campanhas para a conscientização da população nesse sentido? Etiqueta respiratória, por exemplo, que é um grande desafio. Falando um pouquinho do desafio aí da educação, da população em relação às regras de ouro que muito bem o Dr. Flávio Graça apresentou há pouco para a gente. No momento de pouco recurso, Simone, a gente usa as mídias sociais e também o boca a boca. Acho que isso é a coisa mais importante nesse momento. A gente já vê crianças pequenas com esses hábitos modificados. Eu acho que os grandes educadores do mundo são as crianças, e elas vão crescer nessa nova realidade. Lembrar que essa doença não é um vento que passou e vai passar. A gente ainda vai conviver durante muitos meses com casos de Covid. Esse hábito da máscara, a utilização da máscara, é uma coisa que nós temos que incorporar para a nossa vida daqui em diante, assim como a higiene das mãos. E é claro que para o brasileiro, que é mais afetuoso, que abraça, que beija, é um novo normal, serão novos hábitos. E estamos, a cada oportunidade, a prefeitura tem mídias de grande alcance, assim como a própria Diário Oficial. Praticamente todas as capas nos últimos dias têm sido referentes à prevenção, e sempre que possível, em todos os eventos que a gente está participando, a gente está mobilizando a população, que sem dúvida alguma, eu tenho certeza que tem ajudado muito.
gostaria só de complementar, secretário, dizendo que também nós estamos trabalhando além das redes sociais, né? Nós temos diversas mídias pela rua, nos outdoors, relógios, nós estamos trabalhando, né? Nós justamente demos esse nome bem emblemático de regras de ouro para que elas seja mais fácil de ser assimilado, né, pela população, esse conjunto de regras. E realmente eu acho que o nome, graças a Deus, ele pegou, tem sido bastante difundido, as pessoas estão realmente comentando muito sobre as regras de ouro, e nós disponibilizamos nos nossos sites da Prefeitura, em alta resolução, todas as regras de ouro, para quem quiser baixar, imprimir e produzir seus próprios cartazes, tá? De uma maneira mais fácil. Perfeito. A doutora Márcia e também o doutor Flávio citaram o site também, né, doutor Flávio, o Rio contra o Corona.rio, né? O www.rio contra o Corona.rio, que lá estão as regras de ouro, lá assim como foi apresentado aqui, tudo, né? E todas as informações, plano, indicadores, né? E aí, assim, eu entendo que eventos como esse são estratégias que vão se somando a esse movimento de conscientização também das pessoas, da população, dado que a gente tem aqui vários acadêmicos e professores da área da saúde, do direito, que são, né, multiplicadores, dado que estão interessados em estarem aqui hoje com a gente, são multiplicadores de todas essas iniciativas também, né? Exato. Eu queria só complementar, Peçanha, sobre, além dessas, eu postei aí, né, o site, que é extremamente importante, onde a forma da transparência desses dados, desse monitoramento que a Prefeitura vem fazendo, e nós também temos o estoque regulatório, onde nós atualizamos diariamente todas as normas sanitárias que é federal, estaduais ou municipais. Além disso, nesse decreto, nesse último decreto do prefeito, 47488, onde estabelece esse comitê que acompanha esses indicadores, ele também cria o selo de conformidade, ou seja, são estabelecimentos, são qualquer atividade econômica do Rio de Janeiro que está cumprindo as regras de ouro, onde nós chamamos que são regras universais, e os protocolos específicos sanitários da Prefeitura, eles conseguem abaixar esse selo e colocar e afixar nos seus estabelecimentos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, em 24 horas nós emitimos 140 selos de conformidade. Então, é importante que a população reconheça esse selo. Ali naquele selo nós temos um QR Code, onde a população ela pode se identificar, ela olha aquilo ali e pela codificação ela verifica se aquele estabelecimento está cumprindo ou não os protocolos específicos. Isso é outra forma que a Prefeitura encontrou, e a Secretaria Municipal de Saúde, de trazer a transparência para a população do cumprimento das normas sanitárias estabelecidas no município. Perfeito, doutora Márcia, doutor Flávio também, que complementou a fala da secretária. Tem uma outra pergunta aqui, e aí eu vou, depois dessa pergunta, passar para o bloco da parte acadêmica, que é a seguinte: o Roberto pergunta qual é o planejamento para retorno dos leitos eletivos que foram transformados em leitos para atender pacientes COVID. Quer dizer, entender, aí a secretária explicar um pouco em relação a se de fato houve essa conversão, ou se os leitos foram leitos novos, e dado a projeção, né, da ocupação desses leitos, se a gente já tem um horizonte de planejamento para que esses leitos que foram transformados em leitos COVID voltem a ser leitos eletivos gerais, né? Sim, um pouco mais de 200 leitos foram transformados em leitos COVID, mas eles já estão em processo de regressão. A gente já tem hospitais como o Albert, onde as cirurgias ortopédicas já foram retomadas. A tendência agora é acompanhar, através desses índices, eles permanecendo favoráveis,
trazer todos os pacientes para o Hospital Jacari, Ronaldo Gazola, e permitir a reabertura. Mas hoje as unidades já retomaram as suas atividades de rotina e os profissionais também, isso também foi determinante. Muitos profissionais adoeceram, alguns deles fazem parte de grupos de risco, porque têm comorbidade ou mais de 60 anos, e parte dessas pessoas também já adoeceram e já se curaram e já estão retomando a força de trabalho necessária à retomada das cirurgias eletivas. Então, agora, ao longo do mês de julho e a partir, então, da última fase, que começa em agosto, a gente vai ter essas cirurgias já retomadas integralmente. Perfeito. Lógico que a gente sabe que a gente não pode abaixar a guarda de forma alguma, mas o que parece que a gente está começando, né, a ter um momento onde há uma certa estabilização, né? Lógico que a gente tem que aguardar toda a evolução da doença, mas eu diria que as notícias elas são boas, né, no sentido de que a gente tem uma rede adequada para dar conta do número de casos que a gente tem. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem um volume grande, né, de casos, mas isso está, eu diria, sob controle, né? Assim, acho que não pode baixar a guarda, mas as coisas a cada dia nos faz perceber que a situação é uma situação, ou como a secretária já colocou, já vivemos dias piores, né? Quer dizer, como eu ouvi certa frase de um colaborador, de mais longe já viemos, quer dizer, a gente já esteve pior, né? E hoje a gente está numa situação bem melhor. Isso nos dá muita esperança para que a gente consiga, o quanto antes, debelar essa pandemia. Então, eu vou para o último bloco aqui, professor Vitor, de perguntas relacionadas à parte das atividades acadêmicas, realmente. São 3, eu selecionei aqui 3 de algumas, e vou ler as 3, porque eu acho que na fala da secretaria, as 3 podem ser utilizadas e podem ser costuradas aí numa resposta única. O Janailton pergunta: gostaria de saber como será as voltas às aulas, quando será as voltas às aulas, e como será esse processo? É uma pergunta. Eu acho que isso tem muita relação não só com a secretaria, mas também os planejamentos das próprias instituições em relação a essa retomada das aulas, que, como a gente conversava há pouco, idealmente vai acontecer de maneira alinhada com a política, né, da gestão pública de saúde. A Lisandra pergunta: a minha dúvida é em que momento entra a liberação das aulas práticas nos cursos superiores da área da saúde. Aí eu acho que isso o doutor Fábio vai poder explicar um pouco melhor para a gente, inclusive, o que já foi até liberado e como isso está sendo feito. E, por último, a Flávia pergunta: boa tarde a todos. Gostaria de saber o posicionamento da secretaria a respeito do retorno do internato médico ao campo prático. Como está sendo realizada a articulação entre SMS, hospitais e faculdade? Assim, excelente pergunta. Eu acho que com essas 3 perguntas a gente consegue esgotar o tema aí do impacto dessa pandemia na realidade das universidades, em especial dos cursos de saúde. Vou só responder a da Flávia, porque eu acho que vai embasar para as outras respostas também. Flávia, o importante é saber que todos os protocolos da prefeitura, eles são orientativos, eles não obrigam. Quando foi permitida a abertura de uma loja no shopping, o dono da loja, se não quiser abrir, não precisa abrir, ninguém é obrigado. Da mesma forma, as atividades práticas já podem acontecer. Agora, o que a gente quer garantir é que também ninguém seja submetido a um estágio de treinamento de serviço se ele não desejar, se ele tiver comorbidades, ou se ele estiver inseguro quanto a isso. Então, a gente acredita que essa transição vai ser com calma, não vai ser de uma hora para outra. A gente tem aqui, especificamente na Estácio, grandes parceiros. Eu até já posso antecipar que a Estácio já havia nos procurado e agendamos essa semana uma reunião para discutir os protocolos específicos da universidade, o que mostra como é importante essa nossa parceria. A gente tem milhares de alunos da Estácio na nossa rede. O importante é garantir isso para vocês. Nós, profissionais de saúde, entendemos o problema. Vocês todos podem retornar com calma.
nós vamos reorganizar nossos serviços. Tem a questão do equipamento de proteção individual, que também naquele momento não havia equipamento para todos os alunos, eles se submeteriam a um risco também. Então, isso a gente vai organizar em cada serviço especificamente, mas do ponto de vista sanitário, esse retorno já está autorizado para as aulas práticas. O Flávio termina de responder. Nós sempre tivemos assim muita cautela na elaboração. Esse foi um ponto assim muito discutido na elaboração do plano e que a gente sabe que está sujeito a mudanças. Como a secretária falou, inicialmente nós colocamos na terceira fase a abertura do 5º e do 9º ano pela necessidade, né, que são turmas de mudança de fase, mas já está havendo uma determinação do Senado para que a gente postergue isso mais um mês, então pode ser que ela seja colocada um pouco mais à frente, mas, de qualquer maneira, todas as fases, como a secretária falou, que vão abrindo, são apenas uma permissão. Cada unidade vai definir o seu escalonamento. E também, quando nós falamos, abre a 5ª série, abre a 6ª série, quer dizer, abre o 9º ano, nós não imaginamos que uma turma vai ser colocada numa sala, porque isso fere as regras de ouro, né? Nós teremos que fazer um rodízio de alunos. Seria, por exemplo, uma atividade, eu imagino o início mais seguro, com atividades práticas ou de apoio ao ensino remoto, num sistema de rodízios de turma. Por exemplo, turmas de... Claro, vai depender do tamanho da sala, mas turmas que podem ir de 5 a 15 alunos, permitindo o espaçamento. Então, dessa forma, nós faríamos de uma forma racional para que servisse como apoio. Por que eu digo como apoio? Porque nós sabemos que ensino EAD é diferente do ensino remoto, né? Quando houve a pandemia, nós sabemos que grande parte das instituições não tiveram tempo para se programar a um sistema EAD propriamente. E isso leva a um certo grau de defasagem de conteúdo para os alunos. Então, é muito importante que a gente tente compensar o quanto antes for possível, dentro da segurança, essa, vamos dizer assim, essa deficiência do ensino remoto com as aulas presenciais, em sistema de rodízio. Então, pode começar, por exemplo, com as aulas práticas, com algumas atividades práticas, e depois com algumas atividades teóricas também, mas que fosse naqueles pontos de maior dificuldade do aluno, né? Eu acho que isso é um recomeço que a gente vai ter que levar até o final do ano, com certeza, nesse sentido. Doutor Flávio, acho super interessante essa questão da organização, desse planejamento, né, de retorno das atividades, aí, tanto na questão dos estágios, né, que, dado que são serviços essenciais e são profissionais de saúde em formação, né, como a secretária bem colocou, a rede já está autorizada, né, os estágios serem reiniciados, mas sempre com um cuidado muito grande em relação à inserção desses alunos nesse cenário, nesse campo de estágio, né? No caso nosso, por exemplo, da medicina, a gente teve o cuidado de fazer um edital voluntário, onde cada aluno do internato, ele se inscreve, ele tem, dado a ele todas as informações do que é o grupo de risco, se ele faz parte ou não do grupo de risco, se ele reside com alguém de grupo de risco, então, se ele sabe usar adequadamente os EPIs, se ele conhece o estado de calamidade pública que a gente se encontra, muito mais no sentido de estarmos todos conscientes de que esse retorno ele não se dá de uma maneira normal, como se a gente estivesse na fase pré-pandemia, né? Como a secretária bem colocou, esse novo normal exige de cada um de nós
muita atenção, do próprio estagiário, ele vai entender que o campo está um pouco modificado, ele não vai voltar naquelas mesmas condições de antes. Contribuindo na resposta acho que foi da Flávia, que falou sobre o internato, temos que lembrar que os estágios de saúde também estão com a carga horária flexibilizada por conta da MP 934. Então, aqueles que não estiverem à vontade para voltar, eles, assim que voltarem, daqui a um mês, se for o caso, ainda vai ser possível adequar o planejamento acadêmico para garantir a data prevista de formatura desses alunos, porque os dias letivos na carga horária do curso de saúde estão reduzidas e flexibilizadas por força da MP 934. Então, eu venho falando muito para os alunos que a gente não volte de uma maneira desesperada, voltar a qualquer custo, porque a gente sabe que é muito importante que esse retorno seja consciente, seja cuidadoso, respeitando aí o que já foi colocado por todos os demais colegas. Eu só vou, antes de passar para a pergunta final, que ela é mais geral, sobre quais são os aprendizados que a pandemia nos permitiu no âmbito da saúde, só fazer mais uma consideração, uma pergunta. Uma coisa, então, são os estágios, né? O retorno, que foi a Elisandra que perguntou, das atividades práticas, ou seja, também em laboratórios anatômicos, isso também estaria, então, secretária, previsto, até o primeiro momento, pelo que eu entendi, a partir do dia 15 de agosto, não é? Quer dizer, ou seja, só o segundo semestre nós teríamos condições de maneira cuidadosa, com todo aquele plano de contingência, retomar a reposição das aulas práticas de 20.1 e o início das atividades de início de 20.2. Está correto, doutor Fernando, é isso? Flávio, desculpa. Sim, no sistema de rodízio, essa retomada, perfeitamente, a partir do dia 15 de agosto, para poder continuar respeitando as regras de ouro. Perfeito. Então, se a projeção seguir conforme a gente está vendo, é bem provável, mas, óbvio, sempre podendo mudar, que a partir do segundo semestre, 15 de agosto, a gente já consiga retomar com a reposição das práticas do primeiro semestre, empurrar o segundo semestre um pouquinho para frente, um mês e meio para frente, e começar a atividade do segundo semestre. Eu estou aproveitando para falar isso por conta da presença de muitos alunos aqui, representantes, inclusive, que fizeram questão de estar presentes, e a preocupação deles em relação ao calendário 20.2. Então, como já foi falado aqui pelos time da secretaria e aqui por nós, se seguirmos a projeção que nós estamos vendo aí, tudo leva a crer, mas sempre podendo mudar de acordo com o avanço de cada fase que foi desenhada pela prefeitura, conseguir repor as atividades práticas de campo, de estágio, laboratórios, aquelas que dependem da presencialidade, que não podem ser ministradas por meio remoto, a partir do dia 15/8, a gente deve começar a repor, e aí, na segunda quinzena de setembro, provavelmente entrar, aí sim, com as atividades do segundo semestre, vamos dizer, conteúdo novo, vamos dizer assim. Eu vou para a última pergunta aqui, então, professor Vitor, e aí devolvo a palavra para o senhor, para a gente, enfim, seguir aí com a nossa atividade. Tem muitos elogios aqui, tá, no chat, eu acho que foi muito produtiva essa nossa conversa. Eu já fui procurado aqui por alguns outros grupos grandes, como o Grupo Gen Editorial, que é um grupo muito grande, se colocando à disposição para abrir o espaço também para essa discussão se repetir num fórum, chamando todas as instituições de ensino através do Grupo Gen. A gente representa hoje, dentro da ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, o grupo de trabalho da área de medicina e de saúde. Então, também a gente se coloca à disposição aqui para que quanto mais canais como esse a gente conseguir, eu acho que a gente consegue uma capilaridade maior de todo esse plano que está super bem estruturado da Prefeitura do Rio, e que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é de interesse de todos. E aí acho que a pergunta bem legal que chegou aqui, que é do José Ricardo Rocha, que eu acho que ela é bem geral, e eu acho que ela fecha muito bem a nossa conversa, qual aprendizado a saúde terá pós-pandemia? Muito bacana. Eu acho que não só a saúde, mas a educação também, mas acho que aí é outro fórum, falar sobre quais são as heranças desse período no avanço da educação, mas eu vou deixar para a secretária a pergunta relacionada ao aprendizado para
a saúde, imagino que a saúde pública e a saúde de modo geral. Olha, falando da capital, da Secretaria Municipal de Saúde, da organização do SUS, as nossas funções principais sempre foram o atendimento ao parto, à gestação e coisas relacionadas ao parto, a prevenção de doenças aí através da atenção primária, primordialmente, e o atendimento a trauma. E a gente sempre soube que tínhamos capacidade para nos organizar e atender eventos com milhares de pessoas, milhões de pessoas, como acontece no Carnaval, como acontece no Réveillon. Todas as nossas unidades têm salas de trauma capazes de atender eventos com múltiplas vítimas. Então, nós sempre soubemos que tínhamos uma reserva, né, para uma situação de gravidade, mas nunca imaginamos que enfrentaríamos um vírus dessa morbidade. Eu acho que tivemos tempo, volto a falar que duas coisas foram essenciais. A primeira, um gestor público que sentou à cabeceira da mesa do comitê científico desde a primeira reunião, que foi o prefeito Marcelo Crivella, que jamais cedeu a apelo qualquer que não fosse o apelo da ciência. Nós nos reunimos e aí a gente fala do nosso corpo de valorosos servidores que nos reunimos nesse comitê, somos ouvidos. Quando o assunto as reuniões sempre terminam com uma votação por unanimidade, e quando a gente está distante desse conceito, nós suspendemos a reunião, pensamos alguns períodos, lemos vários artigos e retornamos. Então, eu acho que foi importante saber que não houve herói. Essa doença não é uma doença para ser tratada por herói. O grande herói foi a união, o grande herói foi a transparência, o grande herói foi a gente saber lidar com os nossos próprios medos. Os profissionais de saúde tiveram muito medo, a doença é muito nova, e todos os profissionais de segurança, o comitê de crise foi importantíssimo, ali no Rio Centro, liderado pela Ordem Pública. Então, eu acho que o que fez a gente chegar nessa etapa foi a nossa organização, foi a nossa união, foi entender que o maior enfrentamento não estava entre nós, estava nesse vírus. E a população ter atendido, a população utilizar a máscara, a população que podia ter ficado em casa e que continuem fazendo isso, porque a doença é muito triste e ela chega a qualquer um, como eu já tive a oportunidade de dizer. Sabemos que houve prejuízo ao ensino, houve prejuízo econômico, houve prejuízo a todas as atividades, mas sempre em todas as nossas reuniões o pilar foi salvar vidas. Eu acho que se erramos, se acertamos, o que foi importante foi esse planejamento, que nunca foi político, nunca foi econômico, nunca atendeu a nada que não fosse a intenção de potencializar a nossa ação para salvar vidas. É isso que a gente está fazendo agora com os municípios próximos. Estamos auxiliando para que eles consigam, com equipamentos, a doença está chegando lá um pouco depois, eles não teriam como enfrentar, eu disse, essa doença depende de equipamento. Nós nos planejamos para renovar toda a rede hospitalar, com mais de 18 mil itens que chegaram agora no começo do ano, e foi isso que nos deu vantagem para esse enfrentamento. Sem esses equipamentos, teria sido impossível. A gente tem visto todos os dias no jornal o problema causado pela falta desses equipamentos. Então, assim, mecanismos transparentes, a publicidade de todos os nossos atos, eu acho que é isso que a gente está mostrando. Nos planejamos, eu acho que o essencial é planejar, a gente pode até errar, mas tem que planejar e tem que acompanhar. Então, agradeço a oportunidade, eu acho que é mais uma forma de alcance grandioso dessas informações junto à população, pedir à população que nada mudou. Quem puder, fique em casa. Não há ato mais responsável hoje do que ficar em casa. Quem precisar sair, usa máscara, tome cuidado. Os nossos problemas que existiam antes, eles não vão desaparecer. As questões delicadas do transporte público. Mas se cada um, numa fila, guardar uma distância de 1,5 metro, alertar o seu sucessor na fila, é o trabalho de cada um. Nós precisamos mudar nossos hábitos. É isso que vai salvar muitas vidas, muito mais do que os equipamentos que nós temos à nossa disposição. Agradeço em nome da minha equipe a oportunidade. Estamos sempre à disposição para participar de eventos como esse, que eu acho que só trazem boas notícias
e só trazem essa expectativa de otimismo que é importantíssimo a gente não perder. Vivemos dias muito difíceis. Precisamos desse otimismo para retomar as nossas vidas. E o SUS provou que esse vírus que derrubou o mundo inteiro, ele não conhecia o SUS. Não está sendo fácil para esse vírus enfrentar o SUS, não. É isso, secretária. Quero agradecer muito aqui em nome da Diretoria de Medicina. Tem algumas perguntas aqui muito específicas. A Ingrid Biasotto perguntando como é que a programação está à volta do internato. Então, essas perguntas na verdade, a gente vai enviar para vocês todos que estão aqui acompanhando a programação, com base nessa conversa que foi super importante, esclarecedora para a gente. Vamos desenhar e enviar para vocês muito em breve. Já na próxima semana, cada coordenação de internato vai estar enviando aí a programação para vocês todos, tá? Foram muitos e muitos elogios aqui, agradecimentos pela qualidade das explicações. Aproveito para saudar o professor João Cortes, que é o pró-reitor de Vassouras, que está aqui se manifestando no chat, um grande amigo, também grande militante da educação médica. Então, eu vou finalizar minhas palavras, passar para o professor Vitor, agradecendo mais uma vez a secretária Ana Beatriz Busch, a doutora Márcia Rolim, subsecretária de Vigilância Sanitária, que imagina o quão complexo esse processo está aí, né, enfrentando de maneira exemplar, e o doutor professor Flávio Graça, superintendente de Educação, que também nos brindou aqui com todas as explicações que a gente estava realmente precisando para alinharmos esses nossos próximos passos. Agradecer muito ao professor Vitor Travancas, como sempre, nos permitindo, oportunizando momentos como esse. Então, eu dou boa tarde a todos, passo a palavra para o professor Vitor e agradeço muito a presença da secretária e o time da secretaria nesse momento aqui, tão importante para a gente. Muito obrigado. Doutora Bia, nosso diretor, foi maravilhoso. Eu fiquei em silêncio aqui o tempo todo, como no jurídico, porque acho que a gente tem que respeitar o trabalho que vocês têm realizado na área médica, na área científica. Os nossos debates jurídicos, como eu falava em off, eles são muito ligados à legislação, e eu acho que esse assunto pode esperar para um próximo fórum pós-pandemia, algumas coisas que o direito e a medicina precisam conversar posteriormente. A gente tem tido vários debates sobre esses, mas esses debates, eles fogem do mundo prático, né? A gente pode dizer, para o advogado que analisa a lei, analisa a Constituição, analisa conceitos abstratos na hora de uma internação, etc., é muito complicado que a gente utilize esse momento para esse tipo de debate. Mas ficamos felizes quando fala do SUS, porque o SUS é uma lei, e, obviamente, é com a participação da sociedade, dos advogados, etc. Eu quero parabenizar a Bia de forma especial, professor, porque assim que eu cheguei na Prefeitura do Rio, como responsável pela captação de recursos, eu tomei conhecimento de algo que a sociedade não sabe, mas que a gente trabalha com pouquíssimos recursos públicos. A princípio, para quem não entende muito de administração pública, quando vê valores altos, 200 milhões, 300 milhões chegando por mês, etc., mas são recursos poucos, e a Prefeitura do Rio, nesse momento, recebe a mesma quantidade de recursos. Nos últimos 4 meses, Bia, a gente recebeu a mesma quantidade de recursos que a gente recebeu nos últimos governos, 3 governos, em termos de governo federal. Tá? O que o Eduardo Paes recebia é exatamente o que a gente recebe. O que o César Maia recebia é exatamente o que a gente recebe. A coisa não muda para mais por causa da pandemia, né? Então, o que o prefeito Crivella fez nesse momento, em termos de recursos públicos, o que ele investiu em saúde, jamais seria possível com as poucas verbas que nós teríamos para combater a pandemia. E aí eu pergunto para você, uma pergunta, eu lembro que quando a gente chegou, eu lembro que o Crivella falava que eu acho que não tinha esse aparelho, né, esse tomógrafo computadorizado em toda a rede municipal, não é isso? A gente passou anos, professor, não sei se o senhor sabia disso, sem ter esse tomógrafo. Esse tomógrafo não existia em nenhum hospital da rede. E até existiam, mas eles quebravam, o paciente era transferido para fazer um exame e voltar para uma opinião.
era muito complicado. Aí, nos 2 primeiros anos, a gente conseguiu instalar 11 tomógrafos, e agora outros 16, mas somos uma cidade pioneira, porque nenhuma cidade do Brasil tem tomógrafo nas favelas, só o Rio de Janeiro. E agora nós temos os respiradores em quantidade, parece bastante suficiente. Você acha que após essa pandemia, essas são as 2 únicas perguntas que eu queria fazer, a nossa capacidade de hospital, a gente atinge um nível... você acha que houve uma grande evolução, que o sistema de saúde vai atender melhor a população após toda essa pandemia? Esses equipamentos vão conseguir prover as camas que eu vi que são de primeira qualidade, que foram compradas agora? Eu tinha horror aquelas camas de hospitais públicos, que tinha aquela manivela ainda, eu vi que todas agora são eletrônicas. Você acha que isso vai dar o upgrade será grande? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é se a nossa prefeitura tem sido procurada pelos grandes laboratórios internacionais para testagem de vacinas. Como a gente como está sendo feito isso, como somos uma das maiores cidades do mundo, uma das mais importantes cidades do mundo turísticas, se houve alguma procura, você está vendo, se você prevê que a gente tem uma testagem de vacina com algum laboratório. Quanto à vacina, isso fica a cargo normalmente da Fiocruz, né? A gente pode participar enquanto população, mas ainda não temos nada desenhado nesse aspecto. Quanto à renovação tecnológica, isso também foi um modelo que pode ser copiado em todo o Brasil. Isso foi uma grande inovação. Essa aquisição se deu mediante a um processo licitatório que levou muitos meses, mas que permitiu a participação de empresas estrangeiras. Foi isso que facilitou com que fizéssemos uma compra parcelada em 5 anos, com 15% de entrada e a preços que não encontraríamos no Brasil, porque todos esses equipamentos são entregues aqui no porto, no aeroporto, e a gente faz a importação sem o ônus fiscal dessa importação. A prefeitura é um órgão público que realiza isso. Então, eu acho que a grande novidade que deve ser copiada pelos estados brasileiros foi essa modalidade de licitação. Foi isso que nos permitiu, sem recursos, como o senhor falou, fazer, então, essa aquisição aí de um volume de equipamentos enorme que vai renovar a rede. A gente vê hoje, já alegados, aquele Hospital de Jacari, com 18 leitos de CTI, ele terá cerca de 100 leitos de CTI passado esse momento. Já temos hoje 18 leitos também no Hospital de Jacari de UTI pediátrica, que eram importantíssimos para a rede, serão mantidos. E nós vamos, claro, certamente no futuro, desativar o hospital de campanha, mas todos esses equipamentos servirão para a nossa rede, redimensionada, preparada para novos desafios. Eu aproveito para te falar, Bia, que nós temos um sistema que eu descobri aí com a minha advocacia, mas que eu quero revelar para toda a sociedade, que o Rio de Janeiro é campeão em transparência com esses recursos. A controladoria do município criou um site dentro da prefeitura, que nós conseguimos ver todas as compras que estão sendo feitas. Não existe em praticamente nenhum município esse sistema de transparência, não existe nos estados. O próprio governo federal, o sistema de transparência é muito difícil de achar. A controladoria do município criou um sistema já há 3 meses em funcionamento, que é fantástico. E queria falar para você, Silvio, antes da gente terminar, que quando eu assumi a captação da prefeitura, eu vou lhe dizer um dado que eu sempre falei para a Bia, e que me assusta até hoje, é meu tema de pesquisa no doutorado, que eu vou terminar esse ano. Nós temos 1,2 bilhões para o estado do Rio de Janeiro. Os deputados federais podem enviar 1,2 bilhões de dinheiro para o nosso estado livremente. Desses 1,2 bilhões, para a saúde, eles têm a obrigação de enviar 600 milhões. 600 milhões. Há mais de 10 anos, esses homens não enviam para a saúde da capital nem 2% desse valor. E isso é muito importante que a sociedade saiba. Ou seja, você vota no deputado federal,
O deputado federal é eleito com o voto da cidade do Rio de Janeiro. Tem gente que chega a ser eleito com 80% dos votos da cidade do Rio de Janeiro, e ele pega a verba dele e envia para qualquer outro lugar, menos para a cidade do Rio de Janeiro. Isso acontece em Rio e em São Paulo. Rio e São Paulo. E não tem nada a ver com o governo. A pessoa pode dizer, mas é o Crivella ou o João. Não. Isso acontece nos últimos 10 anos, independentemente de governo. Então, é necessário que os alunos de medicina, que os médicos, que votam desses deputados, senadores, que exijam que a cidade do Rio de Janeiro receba o recurso que ela tem direito. Nós temos mais de quase 50% da população do estado e atendemos toda a Baixada Fluminense. E para que haja essa renovação, a gente precisa receber esse dinheiro. Por isso, os hospitais não têm condições de funcionar se não tem dinheiro. Então, a reclamação tem que ser feita. Hoje, se nós dependêssemos desses recursos, esse ano foi 26 milhões. 26 milhões não pagam um hospital durante um mês. Né? Eu acho que é isso, né, Bia? Então, é importante que a sociedade saiba que precisa cobrar daqueles que nós elegemos que envie dinheiro público para a saúde do Rio de Janeiro, porque nós herdamos, com a ida da capital federal para Brasília, todo esse contingente de clínicas, e o dinheiro não ficou. E a gente recebe Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Caxias, todo mundo vem para o Rio de Janeiro, o interior inteiro, só que o dinheiro não chega. Então, é muito difícil. Por isso, eu considero que o que a Bia fez nesses últimos 3 meses, um milagre da multiplicação, obviamente, foi todo um remanejamento feito, mas não seria possível só com o dinheiro constitucional que nós temos. Bia, muito obrigado. Sabe que eu sou sua fã aí, sou fã da sua área, anestesiologista, sou fã, já disse para você que o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou te contratar para ser minha anestesiologista, andar comigo para tudo. Vai dar certo, professor Silvio? Não, é a coisa que eu mais quero, Silvio, até uma anestesiologista. Cuidar de dor, 24 horas. Não, quando eu tiver uma dor, ela me apaga. Aí já... Maravilha. Aí é bom demais. Dela. Agradecer a Márcia Rolim, que eu tive o prazer de conhecer hoje, apesar de sermos da mesma equipe. E parabéns pelo seu trabalho fantástico. Ao nosso professor, que mostrou dados aí que eu fiquei apaixonado pela transparência. Isso vai ser um sucesso de divulgação, a transparência, a didática, como o senhor realizou. Agradecer a quantidade de médicos imensa que participou da live aqui, e alunos de São Paulo, alunos de Curitiba, alunos de Paraná, alunos de Direito, de tudo, qualquer coisa. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer essa live nessa tranquilidade acadêmica, nesse ambiente gostoso. Muito obrigado, Bia. Obrigado, agradeço ao prefeito Crivella aí por todo o trabalho e a toda a sua equipe aí, que é maravilhosa. A gente aqui agradece e aproveita para pedir que os colegas que estão se formando, que façam os concursos, venham trabalhar conosco, seja na prefeitura, seja na Rio Saúde, venham tomar dessa poção que nos apaixona e nos motiva a cada dia. Tá ótimo. Obrigado, professor Silvio. Obrigado a todos. O pessoal está perguntando aí, Silvio, sobre os certificados na área de medicina. Só para vocês entenderem, as horas são automáticas quando em relação a Estácio. Se alguém entrou sem fazer inscrição, aí eu vou pedir para entrar em contato com a gente, que aí eu e o professor Silvio conversamos, que eu sei que o pessoal de medicina precisa de hora também, né? Uhum. E aí é só entrar em contato com a gente lá pelo próprio site, estácio.live, manda um e-mail, eu encaminho para o professor Silvio, que muita gente, professor, acabou entrando no link externo para poder acessar a aula, mas o certificado tem que ser com a inscrição. Mas a gente dá um jeito nisso aí. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Obrigado, Estácio. Obrigado, prefeitura. Parabéns. Um abraço.